Fala, turma, tudo certo? Gabriel aqui, vou estar resolvendo a questão 121 do simulado aqui, fechou? Tamo junto, só lembrando que eu vou fazer essa aqui, é a última, e o resto tá nas mãos aí do Caio e do Kalel, vou estar deixando o canal deles aqui na descrição. Se inscreve aí, porque eu tenho um trabalhão pra fazer isso aqui e tô acabando agora, finalmente, enfim. Nessa condição de equilíbrio, a força de tração, é porque tá errado isso aqui, né? Na verdade, eu tinha esquecido disso. Isso aqui não é o original, tá? Basicamente ele pergunta o quê? Ele pergunta por que vai acontecer esse fenômeno. Então vamos ver. Na indústria alimentícia, o hipoclorito de sódio, esse cara aqui, ele tem sido substituído pelo dióxido de cloro, esse cara aqui, na lavagem de vegetais frescos. Embora o hipoclorito ele seja um sanitizante eficaz, o seu contato com matrizes ricas em matéria orgânica gera cloraminas, ou seja, uma amina, né, e trialometanos, que são compostos organoclorados com alto potencial carcinogênio. Eu não sei o que nada disso aqui significa. O que é carcinogênio? Na verdade, nem trialometano, esses dois aqui eu não sabia, o resto eu sabia, né? Mas esse halo lembra o quê? Lembra halogênio. Então você lembra, o cloro ele é halogênio, então três halogênios metanos, que é a cadeia, enfim. Dá para você entender o que fala, né? Mas não tem necessidade. O ClO2, por outro lado, inativa os micro-organismos patogênicos de forma igualmente eficiente, mas com vantagem química de não gerar esses subprodutos tóxicos halogenados à superfície do alimento. Cara, o que esse cara faz, basicamente? Tá? Eu errei essa questão porque eu não fazia ideia, mas enfim. Esse cara, ele vai chegar ali no bicho e ele vai oxidar o bicho. Então ele vai arrancar elétron do bicho. E quando você oxida alguma coisa, você está deixando essa coisa mais fraca, digamos assim, né? E a partir do momento que ele oxida, ele libera esse sódio dele aqui. E quando ele libera esse sódio, mano, ele vai gerar um monte de produto orgânico. Porém, se você pega um produto igual o ClO2, por exemplo, você tem um produto que ele é altamente estável entre si, né? Porque, pô, são duas substâncias que estão em ligação covalente. E a gente sabe, né, que o oxigênio ele é muito eletronegativo, assim como o cloro. Então é a ligação forte. E o que acontece? Enquanto esse cara aqui ele vai se juntar nos outros, ele vai formar um composto orgânico, esse cara aqui ele vai simplesmente oxidar e ele não vai formar nenhum composto, ele vai ficar na dele. Ele vai oxidar, roubar o elétron e ir embora, tá? Como que você sabia disso antes da prova? Eu, de verdade, eu não sabia. Eu não sei como que você saberia disso, né? Tanto que eu errei essa questão. Mas a resposta é aqui, ó. Oxidante por transferência eletrônica. Então, ele oxida por transferência eletrônica sem formar novos compostos, né? Então, agente de substituição eletrofílica. Mano, isso aqui seria se ele desse a parte, né? Desse algum íon dele. Redutor de compostos orgânicos, ele vai entregar elétrons? Ele não vai entregar, ele vai oxidar, né? Por isso que ele é tão eletronegativo assim. Catalisador de hidrólise celular, então ele vai catalisar uma hidrólise. Mano, é umas questões assim meio desconexas, sabe? Neutralizador de fenóis ácidos, ele não é neutralizador, ele é oxidante, né? Vamos ver aqui o que a própria questão fala aqui. Ó, o hipoclorito de sódio meacoso, deixa eu tirar isso aqui de novo. Ele está relacionado à formação de espécies clorantes, né? Então, como aquelas ali. Em contato com matéria orgânica, essas espécies podem reagir com compostos contendo nitrogênio e com estruturas orgânicas, em especial aromáticas, produzindo esses monte de coisa, que é justamente o que o enunciado fala, né? É justamente esse tipo de reação que leva à formação de subprodutos carcinogênios na superfície dos alimentos. Então, esses produtos eles são tóxicos, né? São tóxicos, esses produtos finais aí dessa reação são tóxicos, são negativos. O dióxido de cloro, por sua vez, ele é um agente oxidante muito forte, cujo principal modo de ativação é aceitar elétrons de substâncias presentes nos micro-organismos. Então ele só pega o elétron, ele não faz mais nada, né? Ou seja, ele promove reações de óxido-redução, em que ele é reduzido e os componentes celulares são oxidados. Nesse processo, ele não se comporta como um reagente clorante típico. Então, ele não fornece o cloro, ele não dá o cloro, porque o oxigênio é muito forte, o oxigênio vai puxar muito forte. É o que eu falei, o oxigênio é muito eletronegativo. O que evita a formação de ligações entre carbono e cloro, né, estáveis, típicas de organoclorados. Assim, a eficiência se deve à sua capacidade de oxidar por transferência eletrônica. Então ele oxida por transferência eletrônica, ou seja, ele rouba o elétron, e só isso, sem gerar nenhum subproduto, tá? E aí vamos ver aqui, né? Em química, um agente oxidante é a espécie que ganha elétrons enquanto oxida outra. Quando o enunciado afirma que o dióxido de cloro ele inativa os micro-organismos, sem formar cloraminas e trialometanos, ele está indicando que a sua ação está focada em reações de óxido e redução, e não em substituições de cadeias orgânicas com a introdução de cloro na molécula. Em linguagem mecanística, isso corresponde à atuação estritamente como oxidante por transferência eletrônica.
O cloro ele vai aceitar os elétrons dos alvos biológicos, desorganizando as funções vitais, mas ele não se envolve, ou seja, o oxigênio ele vai querer esse cloro com tanta vontade, porque ele é tão eletronegativo, que ele vai roubar, ele e o cloro vão roubar os elétrons, só que eles não vão romper a ligação entre eles. Eles roubam os elétrons e vão embora, mano. É furto, sabe? Então eles não vão roubar e deixar ali, por exemplo, fazer a transferência, né? Que é justamente o que ocorre com os outros, né? Então, eles roubam o elétron como? Ah, esse cara aqui antes, o Na aqui, ele dava o sódio e pegava o elétron. Agora não, mano. Agora ele simplesmente vai roubar e ir embora. Ele não vai dar nada em troca. Ele vai te roubar mesmo, tá? Então era essa a lógica da questão aí, tá? Vamos ver o resto aqui. Agente de substituição eletrofílica, né? Incorreto. Você poderia escolher se associasse o cloro à ideia de atacar compostos orgânicos e substituir hidrogênios da molécula, né? Especialmente anéis aromáticos. Esse raciocínio ele descreve justamente o que ocorre com os outros, né? Que realizam a substituição eletrofílica, originando vários organoclorados, incluindo trialometanos. Só que o enunciado ele fala que o dióxido de cloro ele é usado porque ele não forma subprodutos. É justamente o que ele falou, né? Ser redutor de compostos orgânicos. Cara, ele não reduz, ele oxida, né? Quando ele mata alguma coisa, ele está oxidando. Catalisador de hidrólise celular. Mano, é o que ele fala. Em nenhum momento ele fala de hidrólise. Ele não fala nada de hidrólise, nada do tipo de reação assim, tá? Neutralizador de fenóis ácidos. É o que... É justamente, mano. Ele vai oxidar. Então ele vai acabar gerando um H+, na verdade, né? Porque você pode gerar H+, ali no fenol. Então, você não vai estar oxidando nada, você não vai estar neutralizando nada, né? Você vai estar simplesmente, mano, roubando o trem do fenol. E é isso aí. Acabei, tá? Tamo junto, se inscreve aí e vamos pra próxima.